E aí pessoal, como estão vocês? Eu vou começar aqui então a primeira resenha do canal dando um aviso. Eu me sinto na obrigação moral de falar para vocês que esse aqui é um livro com conteúdo muito pesado, muito forte, certo? Que não vai obviamente agradar todo mundo e que também é um livro que não vai ser recomendado para crianças. Então se você está assistindo essa resenha com seu filho, com sua filha, e ele não tem mais do que 12, 14 anos, eu recomendo que você pare o vídeo por aqui e retorne depois para assistir sozinho, ok? Bem, aviso dado, vamos então à resenha. A resenha do livro O Colecionador, publicado originalmente em 1963, primeiro livro do escritor inglês John Fowles, que contou logo em seguida, apenas 2 anos depois da sua publicação, com uma adaptação cinematográfica de relativo sucesso. Por que eu falo de relativo sucesso? Porque essa adaptação cinematográfica dirigida pelo William Wyler teve 3 indicações ao Oscar, além de garantir aos protagonistas do filme, a Samantha Eggar e ao Terence Stamp, os prêmios de melhor atriz e melhor ator pelas interpretações respectivamente da Miranda e do Frederick no Festival de Cannes. Eles foram premiados então com os prêmios de melhor atriz e melhor ator do Festival de Cannes. Esse livro aqui ficou então esgotado no Brasil por muito tempo. Ele foi publicado pela primeira vez no Brasil, não sei se pela primeira vez, mas teve uma edição de sucesso ali publicada pelo Círculo do Livro há muito tempo atrás, eu nem era nascido, e logo em seguida ele sumiu do mercado e só estava disponível em sebos. Então a Dark Side finalmente nos fez o favor de tornar essa obra mais acessível. Por favor, porque o livro é muito bom. Eu adorei esse livro aqui, certo? E a edição está padrão Darkside, como sempre, né? Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui. A folha de rosto, cheinha de borboletas, tá vendo? Temos aqui também a caveirinha da Darkside, o nome do escritor bem grande aqui. Deixa eu ver. Mais borboletas, certo? Uma coisa bem exposição mesmo, para colocar a gente no clima da obra. Temos aqui também o início, certo? Tem uma introdução feita pelo Stephen King. Aí temos aqui o começo de cada capítulo. Eu só quero mostrar isso para vocês, depois eu vou falar do livro, certo? Que é todo trabalhado mesmo no padrão Darkside. Bem, o livro. Essa aqui então vai ser uma história de sequestro. Por isso que eu falei no início do vídeo que não vai agradar todo mundo e que não é recomendável para crianças. E é uma história de sequestro narrada em primeira pessoa. Ou seja, nas narrativas de primeira pessoa, você vai ter um narrador que também é personagem da história. E você geralmente só vai acompanhar o ponto de vista desse narrador. Não só o ponto de vista desse narrador, você vai acompanhar os fatos ali que estão acontecendo. O narrador vai te contar os fatos que estão acontecendo ali com ele e vai contar para você também as impressões que ele está tendo sobre aqueles fatos, os sentimentos que aquilo está provocando nele e os pensamentos que ele está tendo sobre aquela situação. O que faz do narrador em primeira pessoa alguém não confiável. Porém, o grande barato desse livro aqui é justamente esse, o narrador de primeira pessoa, porque você não vai ter mas 2 narradores de primeira pessoa aqui. O primeiro dos narradores, responsável ali pela primeira parte do livro, é o Frederick Clegg, o narrador que dá título à história. O Frederick, ele mora naquele vilarejo, naquele povoado, e ele trabalha na prefeitura da cidade. Ele mora com a tia e com a prima, porque há muito tempo, quando ele era bem pequeno, o pai faleceu num acidente de carro. Isso não é spoiler, eu te contei isso logo na segunda ou terceira página do livro. E a mãe foi embora. Então o menino ficou abandonado e os tios pegaram ele para criar. Ele foi criado pelos tios. Como eu disse, o Frederick trabalha na prefeitura da cidade, ali no anexo da prefeitura. E ele é super desrespeitado pelos colegas, os colegas fazem chacota dele, justamente porque ele coleciona borboletas, certo? Porém,
não é porque ele coleciona borboletas. Não é só porque ele coleciona borboletas que o título da história é O Colecionador. Em frente à prefeitura em que o Frederick trabalhava, morava a Miranda, que é então a mulher por quem o Frederick vai nutrir uma paixão doentia, que vai ser o plot dessa história. Porém, não é só a paixão doentia que o Frederick tem pela Miranda que vai mudar a vida dele. O Frederick, logo no iníciozinho do livro, ele vai ganhar na loteria. E quando ele ganha o prêmio da loteria, a loteria esportiva ali, mais ou menos no valor de 70 mil libras, que o autor nos conta aqui. E ele vai decidir largar a vida que ele tem. Ele vai sair do emprego dele, o emprego que ele detestava, vai lá sair da convivência daqueles colegas que o desrespeitavam, pelo menos é o que ele nos diz. E ele vai decidir ter a vida que ele sempre quis. A vida que ele acha que merece. Quase ao mesmo tempo em que o Frederick ganha na loteria, a Miranda vai ganhar uma bolsa de estudos em Londres para estudar artes. E o Frederick não vai gostar nada disso, não vai gostar nada daquela distância que foi imposta ali entre eles. E ele vai começar a seguir a Miranda também em Londres. Por que eu digo também em Londres? Porque ele já a seguia nessa cidadezinha deles. Ele a observava ali na fila do café, ou enquanto ela voltava para casa do colégio, enfim, essas coisas. Logo depois que o Frederick ganha na loteria e a Miranda ganha a bolsa de estudo em Londres, a tia do Frederick e a prima dele vão querer ir passar umas férias na Austrália, fazer uma viagem para visitar uns parentes que moram lá. Elas vão convidar o Frederick para ir, mas como ele já está ali meio cansado da convivência com a tia e a prima, ele não vai querer, não vai topar. E vai dizer, olha, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, logo depois ali da partida da tia com a prima, ele vai comprar uma casa num lugar ali afastado da cidade, num lugar bem isolado, e vai começar a imaginar como seria se ele levasse a Miranda para morar com ele. Nesses trechos, ele nunca vai se referir a Miranda como prisioneira, mas como hóspede especial, porque ele acha que o amor, entre muitas aspas, que ele sente por ela justifica aquela situação. Falando em justificativa, o Frederick faz isso muito, ele sempre tenta se justificar. Desde o início ali que ele está planejando o sequestro, ele diz que não está planejando o sequestro, mas você sabe que ele está planejando o sequestro. Porque ele compra essa casa isolada, ele começa a fazer reformas no porão da casa, mas ele vai dizer pra gente, olha, eu tava fazendo a reforma, mas não era porque eu tava querendo já sequestrar ela não, é porque a casa precisava. Ou então ele compra um furgão, ele mora só, porque ele precisaria de um furgão. Ele diz, eu preciso de um furgão para me locomover, de um veículo para me locomover. Mas um furgão? E não é só nessa hora, antes do sequestro, que o Frederick vai sentir a necessidade de se justificar, não. O Frederick se justifica na narrativa dele inteira. Ele vai dizer que ama a Miranda, vai inclusive se vitimizar pelo modo pelo qual a Miranda o trata ali, o desprezando, o tratando mal. E vai se vitimizar também pelas tentativas de fuga da Miranda. Por incrível que pareça, sim, ele se vitimiza, porque a prisioneira está tentando fugir. Tanto que pelos olhos do Frederick, a gente vai enxergar ali uma Miranda mesquinha, uma Miranda deslumbrada, uma Miranda muito debochada, entendeu? Que porque não é que nós queiramos enxergá-la assim, é porque ele nos passa essa imagem dela. Mas embora o Frederick se justifique e se vitimize ali naquela situação, ele vai tomar cuidados, vai tomar precauções para que a Miranda não fuja, vai tomar precauções para que ninguém chegue até a casa e descubra que ele está mantendo alguém ali. Não é só porque ele sabe não é só porque ele sabe que aquilo ali que ele está fazendo é errado, é porque ele, na cabecinha dele, na cabecinha doente dele, ele realmente acha que ama a Miranda e que sem ela ele não conseguiria viver. É então que o livro vai para a sua segunda parte, também narrado em primeira pessoa, só que dessa vez pela Miranda. E a Miranda vai contar pra gente a mesma história que foi narrada na primeira parte da obra pelo Frederick, só que ela vai contar a história sobre o ponto de vista dela agora.
através dos diários que ela está ali escrevendo enquanto é mantida no cativeiro. E se na primeira parte a gente acompanha o relato de alguém apaixonado, na segunda a gente vai acompanhar o relato de alguém amedrontado. A Miranda teme pela vida dela, ela demonstra ali grande preocupação pela situação em que ela está, porque ao mesmo tempo em que o Frederick a mantém ali, ele não faz nada com ela, se é que vocês me entendem, ele não a violenta, mas ele também não pede nenhum tipo de resgate, então ela não sabe o que é que aquele homem vai fazer com ela. E o relato da Miranda é tão desesperado, que ela ali teme uma violência sexual, mas ao mesmo tempo ela pensa em se entregar para o Frederick se isso for significar a liberdade dela. Isso para vocês verem o quão desesperada essa mulher estava. E não é só desespero e medo que tem na narrativa da Miranda. A narrativa da Miranda também vai ter arrependimento. Ela vai lembrar de momentos ali que ela tratou a mãe mal e que ela trataria a mãe de outra forma se soubesse que isso iria acontecer, certo? Ela também vai lembrar dos amigos, vai lembrar da irmã, vai lembrar de um interesse romântico que ela tem, que é um professor mais velho que ela. E como eu estava dizendo aqui, o que é bem interessante nesse livro aqui, uma das grandes sacadas desse livro, é você reparar o antagonismo entre esses dois personagens, entre essas duas personagens. Enquanto a narrativa do Frederick é uma narrativa mais, como é que eu posso dizer? Não é pobre, mas é uma narrativa mais simples. O Frederick ali tem como preocupação não deixar a Miranda fugir, não deixar ninguém achar a Miranda, tem como preocupação contar o que a Miranda está fazendo, como está se desenrolando o relacionamento dos dois. A Miranda não se preocupa tanto com isso. A Miranda se preocupa sim em fugir do cativeiro, ela se preocupa sim em falar do Frederick em alguns momentos, porém o foco principal da Miranda, da narrativa da Miranda, não é o Frederick. O foco principal da narrativa da Miranda é falar do que ela viveu antes do cativeiro, principalmente com aquele interesse romântico dela, e falar também de conhecimentos que ela tem. Eu vou explicar melhor. A Miranda aqui, ela vai ler muito no cativeiro, então ela vai se comparar diversas vezes com as personagens dos livros que ela está lendo, inclusive livros da Jane Austen, e vai citar aqui O Apanhador no Campo de Centeio, Sábado à Noite e Domingo de Manhã, Grandes Esperanças, do Charles Dickens, e o livro das Mil e Uma Noites. Enquanto o Frederick tem uma fixação pela Miranda, a Miranda também tem uma fixação por aquele interesse romântico dela que está ali fora do cativeiro, que, como eu disse, é um homem mais velho, que é o relacionamento da Miranda com esse cara, que também tem uma certa fixação, e a fixação que o Frederick tem na Miranda. Tudo bem, a Miranda, ela não vai ao extremo como o Frederick vai com ela. Ela em momento nenhum é capaz de ser violenta com esse GP. GP é o interesse romântico dela, que ela abrevia o nome dele. Porém, ela vai sim transparecer insegurança, não só insegurança, como ciúme também. O antagonismo entre o Frederick e a Miranda é bem acentuado aqui durante a obra quase toda. O Frederick é esquisito, é alvo de piadinhas dos colegas de trabalho, é ignorante, certo? Não tem ali tanto conhecimento, não tem tanto estudo. Já a Miranda é o oposto dele. A Miranda é a garota popular que todo mundo gosta. Ela é muito inteligente e a narrativa dela é cheia de referências, como eu estava falando, não só da literatura, como da música, do teatro e das artes plásticas, porque, como eu disse no início do vídeo, a Miranda estuda artes. Inclusive, sobre a construção dessas personagens aqui, eu gostaria de ler um trecho para vocês, que eu acho que representa bem o que é essa relação entre os dois e como essa relação constrói um enredo da obra. Bem, o que é que está acontecendo aqui nesse trecho? A Miranda fez 10 desenhos de um cesto de frutas e ela vai pedir para o Frederick dizer qual desses cestos é o melhor, artisticamente falando. E ele vai ter 3 tentativas para isso. Se ele errar, o desenho continua sendo dela. Mas se ele acertar, ele pode ficar com o desenho. É claro que o Frederick erra as 3 tentativas.
Aí a Miranda vai apontar para ele o quadro mais simples, o quadro que não está finalizado. Aí ela vai explicar para ele por que aquele quadro é o melhor. Neste aqui, estou no limite de dizer algo a respeito das frutas. Não chego a dizer, mas você fica com a impressão de que eu poderia. Você percebe? Como é que eu acho que esse trechinho aqui caracteriza bem o enredo da história? Na narrativa do Frederick, quando o autor está narrando o ponto de vista do Frederick, ele não chega a descrever a Miranda como ela realmente é. Você tem a ideia de uma Miranda, mas você não sabe como é a Miranda, entende? Quando você vai ler o ponto de vista da Miranda, a segunda parte, você complementa a Miranda. Porém, ao mesmo tempo que você complementa a Miranda, você não pode afirmar quem o Frederick é, porque você não tem um relato dele. Quer dizer, você já leu o relato dele, mas não tem o ponto de vista dele ali naquela segunda parte, entendeu? Então é como se um dependesse do outro para se tornar completo. É como se o relato de um precisasse do relato do outro para você saber quem são realmente essas duas personagens. E sobre a confiabilidade do narrador em primeira pessoa, a Miranda escreve algo no diário dela que eu achei muito, muito bom. Tá ali na página 288, eu vou ler para vocês. Ela diz o seguinte: não devo manter um diário quando sair daqui. Não é saudável. Ele mantém minha sanidade aqui embaixo. Me dá alguém com quem conversar. Mas é vazio. Você escreve o que gostaria de ouvir. Engraçado, você não faz assim quando desenha seu próprio retrato. Não há a tentação de trapacear. E a Miranda usa esse verbo aqui, trapacear, mas na verdade não é como se ela estivesse mentindo deliberadamente, não é isso. É porque a situação que ela está vivendo a faz trapacear. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, o medo que ela está sentindo daquela situação não faz com que aquele relato seja um relato puro, um relato imparcial, digamos assim. Digamos, um narrador de em terceira pessoa, o narrador ali do Harry Potter, o narrador do Game of Thrones, daria o relato imparcial do que estaria acontecendo. Então, aí sim, eu diria o que o personagem está sentindo. Aqui, que nós só temos acesso ao sentimento do personagem, então isso é como se fosse uma trapaça, porque você vai os sentimentos dele vai interferir na visão dele daquela situação. Bom, eu vou parar de falar um pouquinho sobre a parte da Miranda e vou falar da terceira e da quarta parte do livro. A terceira e a quarta parte do livro vai então voltar para o Frederick e dar conclusão à história. Eu não vou falar mais nada porque eu não quero dar spoiler, eu quero realmente que vocês leiam esse livro porque é muito bom. Como eu disse aqui, a Miranda ela faz muitas referências na parte em que ela narra a história. Uma dessas referências aqui, que talvez seja a mais importante, é a obra A Tempestade, que é uma peça de teatro escrita pelo William Shakespeare, que ali a gente que estima-se os estudiosos do Shakespeare dizem que essa talvez tenha sido a última peça escrita por ele. Quais são as referências principais a essa obra? A primeira delas é o nome dos protagonistas do livro, Miranda e Ferdinand, que são os protagonistas de A Tempestade. O Ferdinand, aqui no O Colecionador, é o nome falso que o Frederick dá para a Miranda. Ele fica nervoso quando a Miranda questiona ele ali qual é o nome verdadeiro dele, e ele não diz Frederick, ele diz Ferdinand. Então, Ferdinand e Miranda são os protagonistas de A Tempestade. Claro que o Frederick, ele faz isso, não é intencional que ele faz isso, até porque o Frederick não tem conhecimentos, não tem tanta cultura quanto a Miranda tem, então ele não saberia disso. É realmente uma coincidência, porque obviamente o autor pensou muito bem nisso antes de se colocar, até porque a próxima referência diz justamente sobre isso. A Miranda vai chamar o Frederick de Caliban. Caliban é então um outro personagem dessa peça, A Tempestade, certo? Que é um filho de uma bruxa com o diabo que vai ali estar na ilha em que a Miranda da peça A Tempestade vive com o Ferdinand. A Miranda é apaixonada pelo Ferdinand, só que esse Caliban tenta por diversas vezes usurpar a Miranda.
Então a Miranda vai chamar o Frederick de Caliban por isso. Uma outra referência aqui desse livro, essa só atitude e curiosidade, é sobre a obra Sábado à Noite e Domingo de Manhã, que a Miranda leu enquanto estava no cativeiro. E essa obra que ela leu teve influências em bandas britânicas, certo? E uma dessas bandas, The Smiths, lançou um single chamado What Difference Does It Make? Esse single teve duas capas. Em uma das capas, nós vemos uma cena do filme O Colecionador, com Terence Stamp, que foi o intérprete do Frederick. E a segunda capa foi com o vocalista da banda The Smiths, o nome do vocalista é Morrissey, caracterizado como Frederick do filme. O Morrissey, obviamente, era fã do livro, por isso que ele reproduziu a cena. Mas há outras pessoas que são fãs desse livro, inclusive escritores que tiveram em O Colecionador a base para suas obras. Podemos citar aqui o Thomas Harris, que é escritor de O Silêncio dos Inocentes, que admitiu que sem O Colecionador jamais teria escrito O Silêncio dos Inocentes. Então, você que gosta desse livro tem muito que agradecer ao John Fowles, não é mesmo? Nós temos também o Stephen King, que escreveu o Misery, Louca Obsessão, que eu tenho aqui em mãos, que é uma história muito parecida com a de O Colecionador. O Stephen King, inclusive, admite isso no texto que ele escreve no prefácio aqui desse livro, certo? Ele vai admitir isso. E o outro escritor que também é fã de O Colecionador e utilizou O Colecionador como referência de sua obra foi o brasileiro Rafael Montes em seus Dias Perfeitos. Bem, gente, no mais é isso. Eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha aí, comentem também, me contando se vocês já leram O Colecionador, se vocês já leram O Silêncio dos Inocentes, se vocês já leram O Louco Obsessão, Misery, se vocês já leram Dias Perfeitos, se vocês já assistiram o filme O Colecionador, se vocês já ouviram essa banda The Smiths, se vocês já leram também O Sábado à Noite e Domingo de Manhã, enfim, me contem aí nos comentários o que vocês quiserem sobre esse vídeo. E também compartilhem esse vídeo entre seus amigos. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a vocês. E é isso mesmo. Então, tchau, tchau.